Se você é enfermeira e ainda não sabe por onde começar para estudar para o Enare, comece olhando para a prova do jeito certo, porque muita candidata tá abrindo conteúdo programático e tá olhando aquela lista enorme de assuntos e pensando, eu preciso estudar tudo isso. Só que esse pensamento, na verdade, só vai te dar ansiedade e nenhum direcionamento. É por isso que nesta aula de hoje eu mesma vou te mostrar o conteúdo programático junto com o histórico das provas anteriores para você entender o que priorizar, o que você tem que observar nessas questões e como começar a sua preparação com o máximo de segurança possível. E depois você corre aqui na legenda que eu deixei as últimas 5 provas para você fazer o download delas e entender exatamente de onde eu tirei essas conclusões. Então bora lá que eu vou te dar tudo bem mastigadinho. Que nós vamos conversar hoje? O que mudou no edital? O que a banca realmente cobre? Como transformar tudo isso numa forma de estudar, mas de forma inteligente, que nós temos menos de 4 meses. Vamos comparar o conteúdo programático de 2025 e 2026, né? Porque eu sou curiosa, eu preciso ver isso, inclusive poder orientar vocês. O histórico das últimas 5 provas, que eu já mandei na comunidade gratuita, já avisei que vai estar aqui na legenda para você fazer download. E a estratégia CDC, vou falar várias técnicas de estudo, metodologia de avaliação, para você entender um pouco do CDC, mas você também conseguir aplicar sozinha se você estiver estudando por conta própria. Para quem é? É para enfermeiros que querem estudar com prioridade sem desperdiçar energia. Porque eu sei que você quer ser aprovado, mas a gente precisa canalizar, direcionar para você conquistar aquilo que você quer. Então vamos lá. Nosso objetivo, entender se o edital mudou, enxergar o peso real dos temas. Contei questão por questão para você, eu explico, mas eu sei que vocês às vezes não fazem. Priorizar o estudo por evidência, evitar perda de tempo com tem baixa incidência e chegar à prova com estratégia. Por quê? Uma coisa que eu gosto de dizer é que o edital tem força de lei. O que está escrito pode ser cobrado. Inclusive, tem uma partezinha que daqui a pouco eu vou falar que assim, gente, ainda escreveu desta forma, mas se está escrito, você vai ter que estudar. O edital autoriza quase tudo, mas é o histórico que vai te mostrar onde a banca continua insistindo, inclusive depois da mudança da OCP para Fundação Getúlio Vargas, que tem mudanças importantes aí. Primeira coisa que eu me perguntei, eu não sei se você se perguntou, mas eu me pergunto bastante quando eu recebo editais novos. Mas 2025, 2026, mudou alguma coisa na lista temática? Se você já está tentando pela segunda vez, não teve. Gente, não teve mudança. É basicamente a mesma coisa. Só que o que acontece? Quando a gente lê aquela lista corrida de temas, basicamente ali tem a faculdade de enfermagem. E é aí que muita gente se enrola, porque quer estudar tudo de tudo. E eu sempre vou falar e reforçar. Você precisa entender o histórico da banca, como é que eles estão cobrando isso. O que muda é a leitura estratégica. O mesmo edital amplo ganha peso diferente conforme o próprio histórico da Fundação Getúlio Vargas. O bloco básico continua a mesma coisa. SUS, reforma sanitária, controle social, rede de atenção à saúde, as grandes políticas, vigilância em saúde, bioética, trabalho em equipe, norma regulamentadora. Isso é o que realmente cai, e é isso que eu vou mostrar para você. A matriz de enfermagem foi preservada. Tá tudo lá, gente. Você olha o histórico, não muda. É impressionante que é até um pouco cansativo quando eu refaço a análise e eu percebo que eu tô lidando basicamente com a mesma coisa. Base profissional, ética e bioética, como sempre, sai e está no referencial teórico. Ah, mas professora, não pode mais cobrar porque não existe mais. Meu amor, se você abrir o referencial teórico, ele inclusive colocou as etapas da SAI. Tá escrito assim no referencial. Gente, é horrível. É horrível, mas você vai ter que estudar 2 temas. Ele pode perguntar o que mudou? Pode perguntar o que mudou. Pode ter um enunciado falando especificamente de sistematização. É equivocado? Eu também acho, mas tá lá, por isso que está aqui para você, tá bom? Semiologia e fundamentos, administração aplicada. Esses dois, semiologia e fundamentos, preste um pouco de atenção, porque senão você vai querer abrir os 2 livros e ficar lendo igual uma doida. Não, é dentro de casos, tá? A Fundação Getúlio Vargas tem como uma grande característica discussão de caso clínico, para ver se você consegue raciocinar, diferente da OCP, que tinha um pouquinho de memorização. A Fundação Getúlio Vargas tem essa grande diferença, e é por isso que muita gente não gosta dela, porque te obriga, ó, a pensar, e eu já vou te dar dicas sobre isso também. Assistência segura, biossegurança, CME, infecções relacionadas à assistência, medicamentos, segurança do paciente. Segurança do paciente, na verdade, é o tema da vez em vários editais, aqui não é diferente. No CDC, é uma aula única que a gente trabalha esse tema. Entretanto, a professora Carol Monzato, que é especialista na área
Tá indo pro doutorado, inclusive, com essa linha de pesquisa, coordena o setor dentro de um hospital municipal. Ela é muito inteligente na hora de passar isso para você e perceber que, na verdade, você precisa memorizar muito bem alguns conceitos e saber como aplicar eles. Mas eu te recomendo que, caso você não tenha nenhuma proximidade do assunto, leia a política. Leia ela inteira, porque você precisa entender isso de verdade para você conseguir resolver as questões. Que você vai perceber lendo a política que tem alguns conceitos-chave que você precisa memorizar e as questões vão te mostrar a aplicabilidade disso, tá? Olha já o bizu lá pra você estudar. Ciclos e cenários. Criança, adolescente, mulher e pré-natal, adulto, idoso, homem, saúde do trabalhador, pra ser mais exato, e saúde mental, mas eu vou detalhar isso um pouquinho melhor nos próximos slides. E a alta complexidade. A FGV adora um paciente grave. Gosta de urgência e emergência. Mas calma. Ah, então eu não vou estudar clínica médica, eu vou cair na urgência e emergência. Não faça isso. Você precisa estudar muito bem clínica para você entender a agudização das patologias da clínica médica, tá? Que esse que é o pulo do gato para você conseguir acertar urgência e emergência. Então, choque, trauma, drogas, centro cirúrgico, isso cai na prova. O edital não estreitou, ele continua abrangente e exige priorização, senão você vai querer estudar tudo de tudo. Eu estudei, analisei, melhor dizendo, as 5 últimas provas, são mais de 300 questões, exatamente 380 questões, duas bancas, Instituto OCP e FGV, para você ter essa estratégia já organizadinha para aplicar na sua vida. A OCP, como eu comentei, mais conceitos e fundamentos, eram provas com questões mais diretas, perguntas até um pouco de memorização, e vem a FGV, que eu falo que é banca de adultos, gente grande, pedindo muito mais raciocínio clínico, decisão enquanto enfermeiro. Pausa. Eu acho um pouco injusto, porque a residência ela é muito mais destinada ao recém-formado. Então você pede já um tipo de raciocínio que é quase que para o especialista, dependendo da questão. As questões mais difíceis, elas demandam uma certa destreza que a gente acaba adquirindo com a prática. Mas eu vou te dar um bizu para você conseguir conquistar isso e acertar as questões que a maioria erra. Mas você vai ter que ter paciência com o que eu vou te explicar, tá? Vamos lá, isso aqui. Isso daqui é o ouro da sua vida, meu bem. Quando eu falo na live, quando eu falo no post, quando eu falo na mensagem, pega a prova, as provas antigas, e vai contando os temas que caíram, anota no pauzinho, porque você precisa entender quais são os temas que realmente caem. Esse aqui é o ranqueamento dos temas dentro das disciplinas da enfermagem, para você entender o que realmente cai. É, Urgência, emergência, paciente crítico, SUS saúde pública, eu fiz em dois pedaços, tá? Epidemiologia, vigilância e imunizações, sendo que esse daqui é o primeiro colocado, disparado é o que mais cai. Disparado. E aí você fica, ai, professora, eu tenho que estudar, que nem uma doida. Sei lá, terapia intensiva obstétrica. Não, vai cair o ciclo gravídico puerperal, pré-natal de baixo risco, parto e puerpério imediato. Terapia intensiva, ou então síndromes obstétricas raras. Isso não cai. Mas esse daqui é o histórico da banca para você entender exatamente o que você precisa saber de verdade. Só quando eu junto urgência e as questões de terapia intensiva com SUS e política pública e epidemiologia, dá quase 130 questões das 380 que eu analisei. Olha como realmente a prova tem nuance, ela tem uma queda, por um lado, ela tem preferência. Por isso que você precisa utilizar isso para poder otimizar o seu tempo. É desse jeito que eu monto o cronograma CDC, gente. Isso aqui não é da minha cabeça, não é achismo. Eu baixo tudo, analiso tudo, fico contando os temas para ver onde que eu preciso puxar você e aonde que você sozinha vai ter que prestar mais atenção. Conselho, não é produtivo estudar todos os tópicos com o mesmo peso. A prova mostra aonde o retorno é maior. E aí que você vai aprofundar de verdade. Avanços recentes, o que ganhou força. Até porque, quando, gente, a pessoa, né, gosta de fazer uma análise de dado, né? Você me perdoa, mas eu gosto de brincar com isso. É porque fica mais visual, né? Tão bonitinho quando a gente pega e vê aqui, olha só. As três primeiras provas, né, na série histórica de 5 anos, que foi da OCP, a gráfica é tão legal, né? Você vê exatamente uma tendência que muda quando entra a Fundação Getúlio Vargas. A urgência.
os casos graves, eles ganham um grande destaque quando entra a FGV. É inegável esse tipo de mudança da OCP para a FGV. Então, na prova de 2000, aqui foi 25, 24, 23 para 24, quem fez essa prova aqui, tipo, se tentou a segunda vez, sentiu bem a diferença. Depois você baixa e você vai ver do que eu tô falando. E sem falar na maior cobrança da biossegurança. Essa questão da biossegurança, gente, também tem uma questão do protagonismo dentro da comunidade científica e da adesão do nosso país às metas internacionais de segurança do paciente. Então, assim, tem uma conjuntura de saúde pública aí também induzindo a prova. É por isso que é tão interessante você ficar minimamente antenado no que está acontecendo no mundo da saúde, porque isso pode sim aparecer na prova. Por isso que de vez em quando eu faço postagens, comento em live do que está acontecendo, porque pode vir sim um enunciado pedindo o teu conhecimento sobre aquele assunto. Não é para você decorar notícia, tá? O grande lance da notícia, ela serve como um pano de fundo. Você tem que entender o assunto que a notícia está relacionada. Sinais de atenção, paciente grave, segurança e risco, procedimentos em contexto ou clínico ou cirúrgico ou em saúde pública por conta do risco também relacionado, ou benefícios, malefícios, etc. Mas os casos das questões vão mostrar para você do que eu tô falando e ética profissional aplicada. O que você faz em determinadas situações. Então, assim, é raciocínio. Só memorizar não vai adiantar. Diminuições, o que perdeu protagonismo isolado e especialmente quando teve a mudança da OCP para a Fundação Getúlio Vargas. Fundamentos puros, perguntas diretas, gente, caiu bastante, de 13 para 4, por exemplo. Gestão e administração, parou de cair. Saúde mental, parou de cair, assim, de forma mais explícita. Cai dentro num contexto do enunciado, mas perguntas muito diretas, infelizmente ou felizmente, caíram. Bioética também parou de cair. Pesquisa também parou de cair. Isso não significa que você não vai estudar, não é isso. Mas significa que você não vai estudar com a mesma ênfase que a gente dava há mais de 2 anos atrás. Percebeu a diferença? A queda não significa excluir, significa estudar de forma integrada aos casos clínicos e aos temas mais fortes. Qual é a característica central da FGV? Agora que a gente tem duas provas aplicadas plenárias, a gente consegue perceber qual é o tom dela. Até porque ela tem muitas outras provas aplicadas para outros editais, e assim, a gente percebe que esta é a cara da FGV e eles não aliviaram porque é uma prova de residência. Menos pergunta de conceito isolado e mais situação assistencial com risco, prioridade e conduta. Quer que você pense, eu quero ver o lado enfermeiro atuando. Por isso que a prova é difícil. Por isso que já teve abaixo-assinado tentando fazer a FGV não conseguir mais editais, porque não é só você comprar mapinha mental, resumir e sair decorando tudo. Isso aí você consegue uma nota mediana. E o mediano não passa. Você precisa estudar alguns pontos de verdade. Aqui vem alguns conselhos para você conseguir atingir isso. Primeiro, discutir caso clínico, estudar caso clínico, resolver caso clínico vai te ajudar muitíssimo. Pode pegar outras provas da FGV além das provas do Enare. Você precisa desenvolver esse tipo de raciocínio para você acertar as questões mais difíceis. O raciocínio é uma construção, não é uma memorização. Entender o problema, quais são os riscos e os sinais clínicos ou laboratoriais que fazem você tomar decisões. Qual é a prioridade assistencial? Isso porque o enfermeiro, na hora do nosso trabalho, a gente precisa saber o que fazer, orientar a nossa equipe, discutir com a equipe multiprofissional e a segurança do paciente, como sempre, como pano de fundo, porque é uma prioridade internacional que o Brasil adotou. O que você precisa? Treinar leitura de enunciado. Tem que ler enunciado 2 vezes. A internet estragou a interpretação de texto dos meus alunos. Eu percebo isso na graduação, na pós-graduação, na preparação. Então, leia 2 vezes sempre. Identifique a pista clínica ou, na verdade, elimine a alternativa insegura, incorreta ou ilógica. E aí, como é que você conquista isso? Com raciocínio clínico. Como é que você faz isso além de você resolver questões de caso clínico? Estude fisiologia. Vocês estão negligenciando muito esta disciplina na graduação, não estão voltando à teoria para entender isso melhor. Como é que você pode fazer isso, inclusive? Brunner, quais capítulos que eu recomendo que você estude de verdade? Cardiopulmonar, coração, pulmão, se der tempo, renal, neuro, gastro e endócrino. Nesta ordem, tá? Anota aí. Por quê? Cardiopulmonar.
carro-chefíssimo. Renal, que de quebra você já entende uma parte da gasometria. Neuro, lembra da escala de coma de Glasgow? Então, assim, você precisa lembrar de como o corpo humano funciona e como que ele vai responder frente a uma agudização, frente a um evento traumático, como é que o choque cardiogênico vai responder dentro do corpo, o que que acontece, porque quando você lê as alternativas, por exemplo, de choque cardiogênico, existem propostas nas alternativas que são ilógicas, não faz sentido de acordo com a fisiologia humana. Então fica fácil você cortar, eliminar alternativas equivocadas quando você lê, interpreta e vê que isso aqui não existe. E é impressionante como esse tipo de raciocínio ajuda você a acertar as questões mais difíceis. As pessoas não estão estudando fisiologia. Aproveita esse meu conselho, para de ter preguiça de ler e estude com profundidade esses capítulos. Vai valer muito a pena para aquela questão de enunciado longo que todo mundo vai errar, mas você vai acertar. E em tratando desse concurso público, uma questão a mais que você acerta, duas questões a mais que você acerta, faz toda a diferença nos primeiros colocados. Se você então quer fazer uma residência que tem duas ou três vagas, isso é importantíssimo e inegociável, inclusive. Estratégia CDC é estudar por camadas. Dentro do CDC, e aí você pode ter reparado isso no cronograma, caso você não caso você já tenha baixado, eu separo o módulo e te recomendo estudar cada módulo por semana. Por que que eu não trabalho com mais de uma disciplina por semana? Porque eu preciso esgotar o seu cérebro em cada uma das cobranças das questões. E dependendo do grau de cobrança, você tem um grau de lacuna teórica. Você tem que ter tempo para estudar. Acabei de recomendar você ler 5 capítulos do Brunner. São quantas páginas? 200 páginas, 300 páginas. Só que se você não tem uma boa base teórica, você vai ter que fazer esse dever de casa. Como é que você vai acertar a questão difícil de choque séptico, de gasometria, se você não entende nem como é que isso acontece a nível fisiológico? Entendeu por quê que eu prefiro que você estude por camada do que sair misturando um monte de matéria na mesma semana? Porque o que eu mais recebo de vocês é segunda-feira estudo saúde da mulher, terça-feira estudo clínica médica, quarta-feira estudo legislação de enfermagem. Isso não faz sentido. Então vamos lá. A cada semana você vai estudar um módulo, vai fazer a revisão teórica, vai resolver questões, vai corrigir as suas questões, vai perceber aonde está a sua fragilidade, ou você vai fazer uma revisão direcionada se você tiver errado pouco, ou você vai estudar a teoria de verdade se você tiver errado muito. Qual é a prioridade número um para você fazer isso com muito amor e carinho? E aí realmente perceber aonde está o seu erro e estudar a teoria com mais profundidade, caso seja necessário. Urgência. SUS, atenção primária, política pública de saúde, biossegurança, CME, infecção relacionada à assistência, SAI e processo de enfermagem, escrevi enfermagem, me perdoe, segurança do paciente, dialogando com a biossegurança. Aqui na parte do processo de enfermagem, posso incluir, não, eu botei aqui na prioridade 2 porque tem mais questões de SAI, processo de enfermagem, do que de lei do exercício profissional e código de ética, tá? Mas legislações de enfermagem é uma disciplina bem importante. Eu organizo isso no CDC em uma única semana, mas isso aqui é pelo quantitativo de questões. Prioridade 2, RN e criança. Não é UTI neonatal, tá? É cuidado imediato ao RN. Tá lá na lista do cronograma pra você ver o que que você tem que estudar de verdade, a triagem neonatal, a imunização. Saúde da mulher e obstetrícia, centro cirúrgico, idoso de geriatria. Idoso de geriatria chama atenção porque no referencial teórico, no conteúdo, ou conteúdo programático da área, fala o que você quiser, aparece detalhado o que ele quer de saúde do idoso. Né? Isso me causa um pouco de receio. Dá uma olhada com carinho. Ano passado até que não foi difícil. Mas olha, olha, melhor olhar. Prioridade 3, saúde mental, gestão, pesquisa baseado em problemas, saúde do homem, dispositivos específicos e animais peçonhentos. Caiu uma questão de animal peçonhento, todo mundo ficou, ai meu Deus, temos que estudar muito. Gente, a gente não tem que estudar muito isso não. Uma revisão sobre isso já basta, tá? Tem o PDF do Ministério que fala sobre acidente com material peçonhento. Vou preparar um material de revisão para os meus alunos, vou comentar na aula ao vivo e tá ótimo. Não tem que falar, agora tem que estudar tudo. Não, não tem que estudar tudo. É melhor você estudar política pública de saúde, decreto 7508, PNAB, humanização, do que você perder uma semana estudando acidente com animal peçonhento. Senão vai ter que estudar todos. Vai ter que estudar escorpião, cobra, aranha. Aí não dá.
Ordem não é importância acadêmica, é retorno provável para a prova. Entenda. Ah, mas eu quero me especializar em terapia intensiva. Infelizmente, a prova pede muito política pública. Ah, mas eu quero fazer banco de leite, mas a prova vai cobrar muito urgência e emergência. Não é que a sua matéria é melhor ou pior, ou o seu gosto é melhor ou pior. Isso aqui é o histórico da banca e é isso aqui que você vai ter que se esforçar para ter um rendimento de pelo menos 70% nos seus simulados. Quanto tem que fazer simulado? Uma vez por semana. É uma construção de resultado. É por isso que o aluno CDC faz simulado toda semana. Porque você precisa aferir o quanto que você assimilou de conhecimento. Como é que você vai dizer que você está se preparando se você não sabe o quão bem você está se preparando? Por isso que tem que ter uma nota, tem que ter um número. Porque no final das contas, a gente está fazendo uma prova de 100 questões que você tem que acertar mais de 70 quando a gente vai analisar a média de aprovação das residências. Então, não fuja da aferição, ok? Você precisa ser aferido pelo menos semanalmente e fazer um simulado geral a cada 4, 5 módulos com 100 questões. Você precisa se aprender a fazer essa maratona de 100 questões, que é o que você vai enfrentar na hora da prova. Prioridade um, urgência, emergência e UTI, 67 questões que eu analisei para você. O que estudar primeiro? Choques, o séptico, hipovolêmico, cardiogênico, eu já comentei, anafilático e neurogênico, parada cardiorrespiratória, respiração cardiopulmonar, acidente vascular, trauma, deterioração clínica, por isso que também tem que estudar fisiologia pra você entender isso aqui, acertar as questões que todo mundo erra. Gente, a galera tá fazendo tudo por resuminho, por mapa mental, eu fico desesperada. Então aproveita que o povo acha que tem milagre e estuda de verdade, passa na frente, conquista a tua prova e muda a tua carreira na enfermagem. Oxigenoterapia, ventilação, monitorização, drogas vasoativas e os cuidados de enfermagem relacionados, tá? Não é só sair decorando, tem que saber qual é o seu cuidado de enfermagem. O professor Felipe Rossoni arrasa nessa aula, gente. Nossa, vocês babam na aula dele. Eu também babo, porque eu sou enfermeira de família. Aí, de vez em quando, eu também assisto pra dar uma recordada. Soluções e cuidados em terapia intensiva. Como é que a banca tende a cobrar? Sinal de gravidade no enunciado, aí você tem que isolar o sinal para você conseguir interpretar as alternativas. Prioridade de atendimento, conduta segura do enfermeiro e complicações de risco imediato. Na aula, transforma em tema em decisão. O que mata primeiro, o que eu observo primeiro e o que eu faço primeiro para você conseguir obedecer o comando da questão. A minha área, né, gente, que é a mais volumosa de todas, a minha disciplina enfermagem, saúde pública, SUS e políticas públicas de saúde, 86 questões no conjunto de 380. Olha só como é diferente. 67, urgência e terapia intensiva, 86, a minha disciplina. Lei 8080. Tem que saber muito bem, gente. Pelo amor de para de usar resumo desse negócio. Eu não sei quem foi que disse que dá pra gabaritar SUS estudando por resumo. Assim, é só quem quer enganar você pra você não passar e tomar sua vaga, não é possível. Decreto 7508. Antes de entender de política, você tem que entender de decreto. Não existe política sem se entender esse decreto. Tanto que na ordem do CDC, primeiro a gente estuda esse negócio. Depois você vai aprender a deduzir política pública de saúde. Isso porque, assim, um dos meus objetivos na minha aula é que você tenha um pouco de pensamento de gestor. Porque quando vem a questão difícil, você precisa interpretar a situação que a enunciado está te apresentando. E aí é o olharzinho de gestor que vai te fazer resolver. Rede de atenção à saúde, que no caso está dentro do decreto 7508, mas é muito cobrado, especificamente falando. A Política Nacional de Atenção Básica, saúde da família, coisa linda, minha área maravilhosa. A Política Nacional de Humanização, promoção da saúde e o controle social. Promoção da saúde, eu vou fazer uma puxadinhazinha assim de carinho no seu coração, porque ela tá para ser republicada, né? Então, assim, pode ser que ela ganhe algum protagonismo. Quase sempre cai, assim, ou direto ou indiretamente. Mas dá uma olhada com carinho só por conta desse marco histórico da promoção da saúde. E o controle social pela 8142, tá? Controle social não só na 8142, mas transversal a qualquer política pública de saúde. É obrigatório. A FGV pode misturar política pública com situação de assistência. Porque ela quer que você raciocine, que você mostre que você entendeu de verdade. Por isso que o povo odeia essa prova, gente. Tem que raciocinar. Mas se você seguir o que eu tô falando, eu juro que você vai acertar aquelas 20 questões. O que eu mais tenho é ex-aluno do CDC que gabarita as 20 questões. Ou erra uma. E aí, esse super resultado faz você avançar na frente de todo mundo. Então, aplique tudo o que eu falei agora que vai fazer diferença na sua vida e na sua carreira. Biossegurança. Aqui eu só quis mostrar o quanto que mudou ao longo dos anos. Achei super interessante quando eu fui, porque eu faço no Excel, né?
Aí quando eu parei pra ver, aí eu falei, gente, mas o negócio fez uma gangorra aqui, negócio bacana. 2 para 7, para 4, para 8, para 13. E esses dois aqui são os dois últimos anos que foi a Fundação Getúlio Vargas. Olha como realmente ganhou um protagonismo. Então, assim, se você não conhece a Política Nacional de Segurança do Paciente, eu recomendo que você baixe esse PDF, leia com carinho, caso você esteja estudando sozinha. Biossegurança, NR32 tem que saber, é o que mais cai disparado. Proteção do trabalhador, uso de EPIs, o que fazer nos acidentes de material biológico, os tipos de precaução, né? E tanto padrão quanto as específicas, central de material de esterilização, a limpeza, preparo, desinfecção, esterilização, armazenamento, manuseio, estéreo, controles, na verdade, indicadores de esterilização e as infecções relacionadas à assistência em saúde e higienização das mãos. Disparado! Inclusive teve atualização recente, não vou ficar surpresa se cair. Infecção associada a dispositivos e perdão, prevenção de dano e evento adverso, que são os conceitos que mais caem. Se você decorar isso, você já acerta a maioria das questões, mas decorar barra saber aplicar nas questões. Para você, no caso. Para você aprender, botei para ensinar, desculpa, para aprender, conecte cada conceito a uma falha concreta de segurança e entenda isso dentro da lógica da questão da FGV. Se você fizer alguma, você vai perceber o quanto que ele pede esse tipo de relação teórico-prática e consequência. Ciclos de vida, o que mais merece a atenção. No caso, já comentei, mas só organizando o teu pensamento. RN criança, a neonatologia, mas no caso, o cuidado imediato ao RN, as triagens, a puericultura, no caso, crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno. Cai muito, dei uma carinhada nesse tema. Sinais de risco. Se você não conhece o IDP, baixa o PDF dele porque ele é bem claro nas doenças respiratórias e diarreicas dentro da criança. Para quem é da saúde da família, é um curso que ajuda muito o nosso trabalho. Mas se você não é, baixa o material que ele tem lá bem mastigadinho, você consegue estudar. Mulher, pré-natal, parto, puerpério. Sem sombra de dúvida, o Pinaísme e a Rede Aline, que eu esqueci de colocar aqui, tem que saber de Rede Aline, até porque o nosso país foi condenado internacionalmente pela morte da Aline Pimentel. Então é interessante que você saiba as metas que estão relacionadas, o que, que mudou da Rede Cegonha para a Rede Aline. Humanização do nascimento, obviamente, por causa do protagonismo inegável das enfermeiras obstétricas, maravilhosas e incansáveis. Idoso. Que aí é que eu quis colocar para você, porque como aparece detalhe, na verdade apareceu ano passado e esse ano permanece. Então continua olhando isso com algum carinho, por conta também da mudança da pirâmide etária brasileira, que é cada vez mais expressiva. Delírio, demência, queda, síndromes geriátricas e emergência. Neonatologia foi um dos temas mais recorrentes, geriatria aparece como eixo explícito e detalhado no edital e chama a minha atenção e a sua também. Sobre a SAI, gente, dentro SAI, processo de enfermagem e resolução de COFEN, tá lá no edital as etapas. Eu botei etapa do processo de enfermagem, mas tá, na verdade tá com a etapa da SAI. Só que a gente tem a mudança de duas etapas da SAI para o processo de enfermagem. Saiba os nomes, por favor. Porque se cair uma questão perguntando como é que era antes e como é que é agora, você não marca essa bobeira e acerta essa questão. O diagnóstico de enfermagem, o julgamento clínico a partir do diagnóstico, no caso do nosso bom e querido Nanda Nick Nock, ele cita o CIP como outra taxonomia para gente estudar, registro e continuidade do cuidado. Ética, código de ética, tem que estudar de verdade. Lei do exercício profissional também tem que estudar de verdade. Na verdade, na verdade são três, né? Porque sai, você tem que saber só o que mudou. Mas essas três resoluções, uma lei e duas resoluções, leia na íntegra. Não estude por resumo. Você não tem ideia da besteira que é estudar por resumo, um tema que cai tantas vezes. Você tem chance de gabaritar ética. É tão comum um aluno meu também gabaritar isso daqui, porque é isso, entenda de verdade que você vai passar na frente da maioria. É tão fácil você perceber o que você tem que estudar de verdade quando você faz análise das provas anteriores, que aí você consegue direcionar a tua energia e teu estudo e otimizar todo o seu processo. Mas voltando aqui. Responsabilidade profissional, as atividades privativas do enfermeiro, que é o que eu recomendo que você memorize, inclusive, que é o que mais cai, o código de ética como um todo, as resoluções recentes de segurança e a segurança jurídica. Ética, saltou na última prova, então leia a literatura completa e não trabalhe com resumos, pelo amor de Deus. Listado no edital, mas tem baixa incidência histórica. Então, assim, passa o olho, saiba que o que existe, mas não estude como eu estou recomendando os outros itens. Animal peçonhento, já fiz até a brincadeira, né? Não precisa virar especialista, mas saiba minimamente o que que é pra fazer. Portocar.
também tá lá listado, mas o histórico não mostra que é um tema importante. Eletroconvulsoterapia. Eu comento na aula do CDC, tá listado, mas não tem um histórico relevante também. Saúde do homem, RAPS, CAPS, cai muito mais como pano de fundo que com perguntas diretas. Trabalho interprofissional também não. Saúde mamária, não. Agora, aleitamento materno, sim. Agora, a questão da lactogênese, não. Exame laboratorial também não cai. Hemoterapia também não cai. E cálculo de medicação também não cai. Esqueci de colocar aqui para você. Revisar com resumos e questões, não abrir grandes blocos antes dos temas prioritários. Faça as questões, perceba se você consegue responder, se não, você dá uma jogadinha no Google para você conseguir entender melhor. Dentro do CDC, como você já recebe a inteligência artificial para servir como monitoria, você consegue pedir esses resumos direto na IA, porque como eu subo os referenciais teóricos do Ministério, os PDFs do Ministério, ele vai montar o textinho para você é, de acordo com o referencial oficial, né? Que é inclusive o material que a gente utiliza para poder fazer recursos para a prova. Como transformei análise em cronograma? No caso, eu peguei tudo isso que eu falei para você, essa contagem de questões, e organizei o cronograma ao longo de, no caso, são 16 módulos. O primeiro módulo da turma CDC, vou dar aula ao vivo, né? Já que a gente perdeu uma semana, porque eles lançaram o edital agora na última sexta-feira. Mas esse passo a passo aqui é o cronograma que você tem de forma gratuita e é o que eu sigo na turma CDC. Por isso que mesmo que você esteja saindo do zero, você consegue passar, porque você vai pegar toda essa energia e vai direcionar ela de forma que você finalmente passe. Quer estudar plenária com direção? Tá perdido? Falei e você pensou, meu Deus do céu, mesmo com esse direcionamento, eu não tô sabendo o que fazer. Dá pra você entrar na turma CDC Enare 2026. Se você precisa de alguém te mandando tudo que precisa ser feito, se você precisa de encontros semanais comigo e com os outros professores, somos todos professores universitários, para tirar a sua dúvida, resolver toda semana 30 questões ao vivo, além de receber a aula teórica, os materiais de revisão, são três materiais diferentes que você recebe para você ter metodologias diferentes de acordo com o seu perfil de aprendizado, a lista de questões, o simulado com correção automática, o simulado geral. É só você me chamar no WhatsApp, no privado, com a palavra CDC na área, para eu saber logo o que que você quer. E a gente começar a conversar sobre não só o seu momento de vida, mas também a sua disponibilidade, porque é muito importante que você consiga cumprir tudo que eu falo e não só ache que é entrar e ponto final. Eu preciso saber se você vai dar conta de tudo isso que eu estou comentando para você executar. Porque, gente, no final das contas, a aprovação, ela é uma construção do resultado. Se semana após semana você fizer tudo que eu te enviar dentro da turma CDC, você estará construindo o seu resultado, porque você vai perceber, módulo por módulo, aonde é o seu ponto fraco, o que que você precisa revisar, o que que você precisa aprofundar e vai avançar com segurança até a gente chegar no dia 13 de setembro. Se você precisa dessa ajuda, é só você clicar aqui embaixo, eu deixei o link de acesso ao meu WhatsApp para você me mandar uma mensagem e a gente conversar mais sobre o assunto. Ok? A gente se vê numa próxima aula com mais conteúdo gratuito para te ajudar na sua preparação. Até a próxima.